Então vamos agora para o problema G, que é o bonito grid da verdade. E esse problema, assim, nada mais é do que a gente construir uma tabela verdade, só que em matriz, né? Então ele dá como entrada um valor, que vão ser a quantidade de variáveis, né, da tabela verdade, e a gente tem que mostrar todas as possibilidades. Então, como a gente vê em lógica, a quantidade de possibilidade com três variáveis é 2 elevado a esse valor. Então, 2 elevado a 3 vai dar 8 possibilidades. 2 elevado a 2 vai dar duas possibilidades. Então, a ideia é simples. É fácil a gente entender. E então o difícil mesmo é programar isso. Por quê? Porque a gente está acostumado a enxergar uma matriz lendo ela em linhas, né? Então aqui a gente lê ela da esquerda para a direita, lê ela da esquerda para a direita, lendo assim, na linha 0, lendo a coluna 0, depois a coluna 1, depois a coluna 2, passa para a linha 1, e depois lê coluna 0, coluna 1, coluna 2. É o que a gente está acostumado. Então, da forma que eu resolvi esses exercícios, existem diversas formas, talvez outras pessoas fizeram de outro jeito, só que uma forma que eu enxergo esse exercício é justamente tentando trazer de volta essa forma de interpretar a matriz, de primeiro ler uma linha e depois ler cada uma das colunas. Então, como o objetivo, esse daqui é a saída, esse daqui é o resultado final, dá pra gente analisar o padrão que tem, né, nessas colunas aqui e construir primeiramente construir uma matriz em formato horizontal, né? Não dessa forma que está aqui, e depois fazer a transposta dela, que é o mesmo caso que tem no exercício do Zoro da matriz transposta. Então, para ficar mais claro, é, ela, essa tabela verdade, ela tem um padrão que ela tem uma quantidade de valores, sempre começa com zero. Então, primeiro tem 4 zeros, depois que chega nesse padrão, nesse critério, ele altera o valor. Então, se primeiro é 4 zeros, depois vai ser 4 1. Aqui depois são 2 zeros, depois vai ser 2 uns. Depois de 2 uns, volta 2 zeros. Depois de 2 zeros, volta para 2 1. E aqui, se tem um zero, vai ser 1. Se foi 1, vai ser 0. Se foi 0, vai ser 1. Então, a gente consegue ver que esse padrão aqui ele é 4. Por quê? A gente tem 2 elevado a 3, vai dar 8. O 8 dividido por 2 vai ser esse 4 aqui. Então, o critério são 4 valores iguais, depois do quarto vai alternar e vai ser o oposto. Então, se era 0, vai ser 1. Se era 1, vai ser 0. Aí, beleza. Nesse caso aqui é 4. Nesse caso aqui é 2. Nesse caso aqui é 1. Então, a gente percebe que vai sempre dividindo por 2 o padrão, o critério de alternância de valor. Então, vamos construir isso. Então, ele dá uma variável g. Vamos ler essa variável, que seria a quantidade de variáveis, né, da tabela verdade. E precisa fazer isso daqui, só que em código, essa potência em código. Para a gente fazer isso, existe uma função no C e no C++, chama POW, POW, que a gente passa o valor, depois o G. Então, com isso a gente vai ter o 2 elevado a 3, que precisa dessa biblioteca aqui, um math.h. Só que o POW, ele retorna um valor em double. Seria do tipo double. Só que eu quero ela inteiro, eu vou fazer um cast, que é transformar uma variável, um retorno, né, que seria double para inteiro. E com isso eu vou ter o 2 elevado a 3, que vai me dar o 8. Agora eu vou construir o meu grid. Esse meu grid, a quantidade de linhas que ele vai ter vai ser o 3, o G. Ele vai ter 3 linhas e 8 colunas.
Porque, mais uma vez, eu quero construir isso daqui, essa coluna, em formato da esquerda para a direita. Então, eu quero que essa coluna seja a minha linha. Eu quero que ela seja assim. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Por quê? Porque desse jeito aqui é mais fácil da gente entender o que está acontecendo. E depois, quando eu tiver todas essas colunas, só que em formato de... no meu grid, na minha matriz, é só eu fazer eu printar ela de forma transposta, que aí eu vou chegar no mesmo resultado. Então, eu vou construir esse grid agora. Ele vai ter 3 linhas e 8 colunas, nesse caso. Então, meu grid IJ vai ser igual a uma variável que chama valor. Essa variável valor, eu vou criar ela aqui, ela vai começar inicialmente como 0, que é essa parte aqui. Todo início, sempre ele começa como 0, né? Então ele vai começar como 0, e eu vou também criar uma variável que chama critério. Essa critério vai começar inicialmente como g dividido por 2, então vai ser 4, que é essa primeira parte. E eu também vou criar uma variável que chama aux, que eu vou contar a quantidade de valores iguais que estão seguindo. Então, aqui no caso, meu começou como 0, então quando eu estiver nessa daqui eu vou ter um valor igual, aqui 2 valores iguais, 3 valores iguais. Na verdade vai ser o contrário, né? Aqui eu vou ter um valor igual, 2 valores iguais, 3 valores iguais, 4 valores iguais, porque eu vou aumentar na verdade depois que eu já tiver inserido o valor. Então, meu valor aqui, eu coloquei ele e vou acrescentar o meu aux. Então, com isso, eu vou estar fazendo a contagem certa, né? Quando eu coloquei um valor, já aumentei o meu aux. E agora, depois de ter feito isso, eu tenho que verificar o meu critério. O meu critério é se o meu critério é igual ao aux. Aqui, inicialmente, meu critério é 4. E sempre que eu já colocar o meu valor, eu vou estar aumentando meu aux. Então, quando eu chegar aqui, meu critério vai estar correto, vai ter a quantidade certa. Então, vamos supor que eu li esses 4 zeros. Eu cheguei no meu critério é igual a 4, que é o valor do aux. Então, eu vou verificar se meu aux ele é 0, eu vou ter que inverter ele. Meu aux agora... Não, meu aux não. Se o meu valor é 0, eu agora vou ter que colocar ele como 1. Eu vou ter que fazer essa inversão dele. Se não for, meu valor... Se meu valor... Então, se ele for 0, ele vira 1. Ou else é que, se ele for 1, ele vai voltar a ser 0. E depois de fazer essa alternância, eu também tenho que colocar o meu aux de volta para 0, para novamente fazer a contagem dos valores até eu atingir o critério, que no caso é 4. Com isso, eu já consigo construir essa primeira parte aqui. Só que quando eu for para outra coluna, que eu quero construir ela dessa forma aqui, com uma linha, o padrão agora, o critério, ele mudou, que antes era de 4 em 4, agora é de 2 em 2. Então, depois de sair desse vetor, dessa linha que eu acabei de construir, o meu critério ele cai pela metade também. Critério dividido por 2. E com isso, se eu não tiver errado nada, eu acredito que eu já consegui criar o grid. Deixa eu printar ele para ver se eu errei alguma coisa. G de J igual a 0, J menor do que X, J menor, printf, colocar um espaço, grid J. E também colocar uma quebra de linha aqui para a gente conseguir enxergar. Então, eu criei 0, 1, eu errei alguma coisa. Então, voltando aqui, eu errei, foi no G, que eu tinha colocado G dividido por 2, na verdade é X dividido por 2, né? Aí agora deu certo. Então,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Eu consegui construir cada uma dessas colunas, só que em forma de uma matriz, né? Que é a forma que a gente consegue mexer. Agora é só imprimir essa matriz aqui que eu criei de forma transposta, que é literalmente igual o exercício B do bug na matriz, que a gente passa aqui o D, coloca o grid, ó, aqui vão ser quantas linhas, vai ser o contrário, e aqui G, e aqui vai ser o J aí. Tá certo? Ó. Então 3. E a gente consegue o 0, 0, 0, 1, 1, 1, só alterar colocando os espaços. Que nesse exercício também, ele tem que ser um espaço após cada número e depois do último não pode ter. Então, se meu J for menor do que o G menos 1, eu printo o espaço. Vamos ver se está certo. Com isso está certo. 0, 0, 0, 0, 0, 1 e tudo certo. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Está seguindo o mesmo padrão. Então, recapitulando todo o código, o que eu fiz? Eu peguei o valor G que ele deu pra gente, criei a potência, né? O 2 elevado ao valor que ele me deu, e me resultou 8, que é a quantidade de linhas que eu vou ter na minha tabela verdade. Só que é muito difícil enxergar um padrão dessa forma aqui. Tipo assim, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Na verdade, não é tão difícil, é até os números binários, só que eu acredito que seja mais fácil enxergando da esquerda para a direita, que é a forma que desde sempre a gente trabalhou com matriz. Então, é só pegar esse padrão aqui, transformar ele em uma linha, que vai mexendo em cada uma das colunas, e depois imprimir ela de forma transposta, que é criando um critério, que é o critério de mudança do valor, contar a quantidade de valores que estão sendo iguais, essa variável valor é justamente ela, o valor. Vou criar o meu grid colocando o valor e acrescentando ele. Depois eu vou sempre verificando se eu atingi o critério para fazer a mudança do valor. Troquei o valor quando eu cheguei e sempre também coloquei o meu AUX, que é o contador o contador de quantos valores iguais eu tenho. Seto ele de novo para 0 e depois de construir toda essa linha eu vou e divido o critério por 2 para sempre seguir o mesmo padrão conforme eu for avançando nas colunas. Depois é só printar ele de forma transposta. E colocando também um espaço sempre depois de todo número, menos no último. E é isso, esse é o exercício do G Bonito Grid, da verdade.